Agora nós temos aqui no Google Meet um controle muito mais preciso enquanto anfitrião, ou seja, enquanto professor responsável pela reunião. E hoje eu vou te mostrar como é fácil fazer esse controle. Então fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física e entusiasta da tecnologia da educação. Como te disse, eu hoje vou te mostrar como funciona o controle de anfitrião aqui no Google Meet. Sem mais demoras, vamos a isso. Tenho já aqui aberta a página inicial para o início de uma reunião, lembrando que essa funcionalidade, para já, está somente disponível para quem utiliza o Google for Education. Mas eu acredito que brevemente esse recurso será liberado para as contas regulares. Então vamos lá, vamos clicar em participar e nós entramos aqui na reunião e existem 3 formas de nós chegarmos ao menu de controle de anfitrião. A primeira e a mais fácil é aqui nesse botão. Clicamos e vai aparecer esse conjunto de funções que eu vou explicar mais à frente. A segunda opção é clicarmos no botão dos convidados. Então nós temos na opção de pessoas, podemos adicionar pessoas e temos também o botão controles de anfitrião. A partir daqui eu também posso clicar nesse link e vou para um outro menu, mas essa ainda não é a terceira opção. Ao clicar nos 3 pontinhos e aqui na opção de definições, aqui vocês também vão encontrar o controle de anfitrião, o qual eu vou passar a explicar agora. Então nós temos basicamente 3 botões. O de acesso rápido, que nós podemos ativar ou desativar. Contudo, e aqui é bastante claro, se nós tivermos esse botão desativado, apenas as pessoas convidadas pelo anfitrião poderão participar sem pedir. As pessoas não podem participar anonimamente e apenas os anfitriões podem ligar para o exterior de uma reunião. Ou seja, quando essa opção está desativada, o nosso controle sobre a reunião é maior. Por quê? Porque somente as pessoas convidadas poderão participar sem pedir autorização, as demais terão que pedir. As pessoas não podem participar anonimamente e apenas os anfitriões podem ligar através do telefone para um contato exterior à reunião, sendo que esta função só funciona nos Estados Unidos e no Canadá. Depois temos ainda essa função, que é partilhar o ecrã ou a tela. Se essa funcionalidade estiver desativada, apenas os anfitriões podem partilhar o ecrã. Também acho que é mais vantajoso, quando estamos a trabalhar com alunos, ter desativada, para não correr o risco de um aluno fazer a partilha da sua tela enquanto o professor está a apresentar alguma coisa durante a aula. De seguida, temos a opção de desabilitar também o chat para os alunos. Então, nesse caso, os alunos não poderão interagir através do chat. Então vamos ver agora como é que isso funciona para o nosso aluno. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no like. E se ainda não se inscreveu no meu canal, subscreva aqui embaixo, clique no sininho das notificações para poder ficar atualizado com todas as novidades aqui do canal. Faça o seu comentário e se achar que esse vídeo pode ajudar alguém, não se esqueça de partilhar. Então, mais uma vez, eu tenho a tela do aluno do lado direito e a tela do professor do lado esquerdo. E o aluno vai pedir, então, para participar na reunião. Vejam que o professor irá receber um pedido de aceitação ou não da participação do aluno. Outra forma é eu enviar um convite ao meu aluno, ele vai pedir para participar, e ele vai entrar automaticamente aqui na sala de aula do professor, uma vez que ele foi convidado. Então, vejam, apesar dessa opção estar desabilitada, uma vez que ele foi convidado, ele poderá ter acesso direto à reunião sem pedir autorização. No entanto, todos os demais terão sempre que pedir autorização, tal como vimos na primeira situação, onde o aluno foi convidado através de um link. Agora, como vocês podem observar, o aluno não tem a opção de partilhar o seu ecrã, uma vez que essa opção está desabilitada. Se eu ativar,
já vai aparecer aqui para o aluno. Se eu desativo, ela já não aparece. O mesmo acontece para o chat. Se ele tentar escrever alguma coisa, ele não vai conseguir, porque o chat não vai estar disponível para o aluno. O que pode ser uma vantagem, principalmente quando começa a haver conversas paralelas entre alunos no chat, o que pode levar, às vezes, a alguma distração durante a aula. No entanto, se o professor quiser promover, durante um período de tempo da aula, uma discussão através do chat, ou mesmo uma votação, basta ele ativar essa função e vocês vão ver que aqui do lado do aluno já é possível, então, ele escrever uma mensagem ou fazer uma escolha, por exemplo. Então, esse novo menu de controle de anfitrião vai nos ajudar bastante para fazermos uma melhor gestão das nossas aulas. Então, no nosso resumo de hoje, você aprendeu como habilitar a entrada automática de convidados e a função de habilitar ou desabilitar tanto a partilha da tela ou ecrã, como também das conversas através do chat aqui no Google Meet. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima.